ao Quadrinho ao Quadrado, neste programa, Labirinto, de Thiago Souto. Pois bem, estamos aqui para mais um Quadrinho ao Quadrado. Estamos sim. Eu sou o Estranho e estou aqui com... O Judeu Ateu. Muito bem, Judeu. Estamos aqui para mais um Quadrinho ao Quadrado, como eu já falei 3 vezes. E sim. Este programa, para quem chegou aqui pela primeira vez, nunca ouviu nenhum podcast nosso, pode acontecer. Neste programa, um programa mensal, nós falamos sobre quadrinhos nacionais. Inicialmente a gente faz uma parte ali sem spoilers, né? Apresentando a obra e comentando de forma mais aberta, né? Sem estragar a história para as pessoas que querem ler. Mais resenhística. E aí a segunda parte que a gente fala com spoilers, que é pra quem leu, pra gente poder ter uma discussão completa sobre a obra. Que a gente sempre te falta disso, né? Alguém falar abertamente do que achou de uma história, se gostou do final ou não, o que achou dos simbolismos, esse tipo de coisa. Esse mês a gente tá com o Labirinto de Thiago Souto, que pela segunda vez no Quadrinho ao Quadrado é uma obra que a gente topou analisar sem ler antes, né? Exatamente, nós fizemos essa aposta e pela primeira vez também, olha só, isso que eu tava percebendo conforme eu estava lendo, é a primeira vez que a gente faz um quadrinho em cores nacional. Nossa, eu não tinha reparado nisso não. E eu acho que isso é relevante para a história, mas vamos começar. Para quem não conhece Judeu Ateu, sobre o que trata Labirinto? Labirinto é um pouquinho difícil de dar uma resenha completa sobre o que, afinal de contas, é a história mesmo, sem muito spoiler. Mas a gente entra num mundo de fantasia e a gente vai acompanhar esse personagem que ele é todo vermelho e bem fantasioso, chamado Gorek, tentando entender... Gorek. O aceito tá no ar. Desculpa, é porque eu acho que na minha cabeça eu li a obra inteira Gorek, eu não sei porquê. Eu assentando ó. O Gorek, porque ele tá nesse mundo, né? A gente vai acompanhar a obra tentando entender o que ele tá fazendo nesse mundo, que mundo é esse, né? O que tá acontecendo ali? É um mundo todo cinzento, meio bizarro, e que quando aparece uma criança vira todo colorido e cheio de vida, né? Exato. Essa é a premissa básica que a gente vai entender o que caralho está acontecendo ali. Ele tá meio que numa busca pra encontrar o seu amigo que aparecia às vezes, daí desaparecia, que é o Nico, né, essa criança. E aí em algum momento ele parou de aparecer e aí ele resolveu ir atrás pra ver se ele descobre o que aconteceu. Exato. Contando assim pode parecer talvez infantil, um pouco talvez, mas o tom é bem soturno quase, é bem... Adulto não é a palavra também, mas é bem... Nem é sombrio também, mas é um tom bem soturno, talvez, não sei. Eu tenho essa impressão também. Eu acho que ele, já comentando então sobre obra, ela tem, ao mesmo tempo que eu acho que ela tem um clima de história infantil, de livro, né, de como se fosse um livro mesmo, aqueles livros contos de crianças e tal. Sim. Principalmente nos momentos em que o Nico tá participando da história, e aí do outro lado é como se fosse de fato uma história bem mais intimista, uma história bem mais triste, justamente. Soturno é um bom adjetivo que você usou. Sim, trágica mesmo, né? Bem solitária, eu diria, né? Porque justamente a jornada do Gorek é uma jornada solitária, né? Por natureza. Ele tá tentando encontrar a vida desse mundo, né? Onde tá a vida desse mundo. E eu acho isso interessante, essa dinâmica dupla da história, né? Não, realmente esse é um excelente ponto levantado por você, essas duas dinâmicas que a história tem, né, com e sem o Nico, porque quando ele tá ali realmente é vibrante, interessante, coisas malucas acontecem, e aí quando ele some, o mundo morre, e o Gorek tá ali sozinho mesmo, e interessantemente, até já avançando um pouco a conversa, mesmo quando o Nico volta, o mundo vira rico, as coisas começam a girar, mas o Gorek, ele meio que tá sempre preso no mundo anterior, sabe? As coisas estão acontecendo ali junto com o Nico, ele ganha um pouquinho de satisfação, mas ele ainda tá meio que estranho sempre o tempo todo, né? Ele é curioso, porque ele diz, né, que quando o Nico vai embora, o mundo todo morre, menos ele, né? E ele espera, é isso que ele tem pra fazer, né? Ele tem que aguardar o Nico voltar pro mundo continuar tendo vida. E acaba sendo uma tarefa bem triste pro lado dele, e cada vez mais triste conforme o Nico não vai aparecendo, ou tem algum problema,
poema, esse tipo de coisa. Eu acho que, inclusive, é legal salientar isso porque, como a gente comentou, é uma história, o primeiro quadrinho que a gente fala aqui nesse podcast, que é em cores. Sim. E o Thiago Souto, ele usou bem as cores justamente para representar essas duas dinâmicas da história, né? Eu gosto principalmente como ele escolheu a cor vermelha para ser a cor do Gorek, e meio que só ele é vermelho na história. O mundo é colorido em vários momentos, mas ele sempre tá em destaque, né? Ele sempre tá chamando mais atenção do que o mundo, mesmo quando tá colorido, mesmo quando tá escuro, sempre ele é um destaque. Eu achei até mais interessante do que o Gorek ser vermelho a decisão de quando o Nico vai embora o mundo ser cinza. Sim. Porque na minha cabeça... Cores frias, né? Um azul mais escuro, um verde, musgo, sabe? Cores bem frias. Porque na minha cabeça o óbvio seria fazer preto e branco, mas não, ainda é um cinza, mas é rico nos cinzas ali. E as primeiras páginas, que é o Mundo Morto, pô, pra mim, honestamente, são as minhas páginas favoritas do quadrinho inteiro. Porque é um cinza tão bonito e tão... Tipo, o mundo é feio, o mundo é frio, é morto, mas é uma tragédia nessas páginas tão bonita, sabe? É um quadrinho que a arte definitivamente é um dos melhores aspectos dele, viu? É impressionante pra mim, em inúmeros aspectos, a criatividade no design de tudo, o uso de cores é muito rico, sabe? O uso de cores, eu gosto do uso de texturas também, como, por exemplo, o Gorek, ele é essa criatura que tem como se fossem umas verrugas, eu não sei exatamente o que é, assim, uns apêndices ao longo do corpo, e isso sempre dá, tipo, tá sempre lá e parece que tá sempre em movimento, do jeito que é desenhado, né? Parece que é como se ele fosse meio que um líquido, assim, né? É bem interessante. Ou como se ele estivesse desfazendo, sabe? Durante a obra inteira, né? Tem sempre umas bolinhas soltas durante ele. Sim. Então eu gosto como não só as cores, como também a arte, as texturas, o traço, a dinâmica toda, ela tá muito bem trabalhada aqui, tá muito bem desenhado mesmo. O cenário, tudo mesmo. Eu achei muito criativo, muito vivo. Eu acho que até a questão física do quadrinho dele ser esse volumão grande aí permitiu fazer essas páginas únicas, né? Acho que não tem nenhum momento que são páginas duplas, não, mas ele põe esses quadros bem grandes e tudo mais e permite, sabe, desenhar em todos os detalhes, todo o cenário, toda vez. Pra mim, eu gostei muito mesmo desse aspecto. E isso acaba sendo refletido bastante na própria quadrinização, né? No ritmo da história. Eu gostei, pelo menos, da forma como foi utilizado em muitos momentos quadros negros ou ausência de quadros, sabe? Tem algum momento que tem algumas páginas que é toda branca com um ou outro quadrinho ali perdido, como se representando a ausência, né, de algum acontecimento naquele espaço, ou ausência de uma memória, ausência de tudo. Quadros negros, tem alguns quadros que vêm muito bem, vêm no momento muito adequado, funcionam muito bem como impacto. Páginas grandes também, como você mesmo falou. Eu lembro um momento específico que é uma página dupla, só a página inteira preta, sabe? E não é a página de transição que tem entre os capítulos mesmo, sabe? Realmente tá ali querendo significar algo e significa mesmo. Partindo pro aspecto dos personagens... Sim. A gente vê muito mais do ponto de vista do Gorek do que do ponto de vista do Nico. A gente vê pouco do Nico, na verdade. Pelo menos no começo, a gente vê mais na segunda parte, mais pro final. Que aí é spoiler, né? Quem leu vai ouvir com a gente depois. Mas o que você achou do Gorek? Você achou que ele funciona? Excepcional. O personagem do Gorek eu gostei muito mesmo. Muito mesmo. Assim, na parte de spoiler tem alguns momentos ali mais pro finzinho que... Não, quer saber? O Gorek, por si, esse personagem é fantástico. Ele é muito bom mesmo, sabe? Essa ideia dele tá nesse mundo, ele não sabe porquê, e ele tentar se descobrir o que ele é tão fantástico, e ele tá tão perdido que o quadrinho inteiro, que você, quando chega no final, você sente muito mesmo o desespero dele, esse vazio que ele vendido tão forte, sabe? A tragédia dele é tão forte que eu realmente consegui me conectar muito bem com esse personagem. Eu achei ele muito bom. E funciona justamente pelo próprio ponto de vista narrativo, que conforme ele vai descobrindo, a gente vai descobrindo também. Então ele é uma representação completa do quão perdido a gente fica nesse começo de história, né? Acho que até em algum momento mais pra frente a gente consegue sacar mais o que vai acontecer. Ele permanece mais sem muito conhecimento. Faz sentido com a lógica do mundo ele não ter as mesmas sacadas que a gente, né? Mas eu diria até esse até é um problema da obra. Talvez a gente pode até conseguir comentar isso sem spoiler, de eu meio que sacar
tchan da obra antes do personagem. E aí ficar um pouquinho repetitivo mais pra frente. Esse eu acho que é um problema, mas não é um problema que acaba se manifestando no Gorek, sabe? Porque mesmo eu sabendo, ele não sabe, e o fato dele não saber continua sendo muito interessante, e ele continua transmitindo transmitindo esse sentimento de forma muito interessante. Transmitindo essa insegurança, essa dúvida, essa falta de esse desconhecimento do destino dele e o destino do Nico, ou mesmo entender o propósito dos dois. Ele não entende de nada, né? Eu acho isso interessante mesmo. Ele é com certeza o personagem mais interessante da obra, eu acho. Eu acho que o Nico a gente comenta com spoilers, porque é muito intrínseco que ele é com os acontecimentos da história. Eu adoro, só sei lá, sem spoiler, eu adoro o personagem do robozinho, que é bem no finalzinho da obra. Eu adoro esse personagem. Esse robô é bom mesmo. Eu adorei esse personagem. É que são poucos personagens nessa história, né? Além dele, tem esse skate, tem o dragão lá, o que voa, lá o bicho que voa, tem um outro monstro, tem a sereia, e é isso aí. Esses são todos os personagens. E falantes, basicamente, a gente já mencionou. Esses três aí, que tem mais de 2 balões de fala, sabe? Sim, pois é. Eu acho que não dá pra gente ficar avançando muito com o Labirinto, porque muito da graça tá na leitura. Descobrimento mesmo, né? O descobrimento junto com o Gorek, ou até antes do Gorek, como a gente comentou. Das coisas que vão acontecer. Mas eu acho que ficou bem claro aqui nesse nosso primeiro overview aqui da história, que eu gostei. Tenho ressalvas, eu já vou dar a minha opinião geral. Tenho ressalvas e talvez até meio fortes essas ressalvas para essa segunda parte, mas como experiência de leitura, como quadrinho, como produção cultural, como produto, eu acho que Labirinto vale muito a pena, sabe? Ele é muito bonito, ele é muito bem feito, eu gosto desses personagens, gosto do desenvolvimento deles, talvez tenha um problema com o final, que a gente vai discutir, mas ainda assim, independente do que eu achar do final, eu ainda acho que Labirinto é uma boa experiência, sabe? Eu tô concordando com você 100% dessa vez, cara. Eu também tenho fortíssimas ressalvas pra essa segunda parte. Provavelmente a gente vai dividir elas, já deu pra imaginar o que é, mas já comentando um pouquinho aqui com você, eu realmente percebo, no mínimo, o personagem do Gorek durante a obra inteira é muito interessante, sabe? Isso sem falar da arte e de tudo mais que a gente já comentou aqui. Então, só por isso eu acho que o Labirinto vale muito a pena mesmo. Ele tem os seus problemas em alguma parte, mas pelo menos um aspecto aqui é feito, eu diria até perfeitamente de ponta a ponta. Então, no mínimo, no meio das ressalvas, ele também tem essa ressalva de que, isso aqui eu achei que foi feito de forma exímia. Então, eu definitivamente recomendo. Eu até discordo de você, que eu acho que ele é mais exímio na arte e quadrinização, como narrativa, do que como a própria construção do Gorek. Então a gente diverge no que acha tão bom assim. Eu gosto bastante do Gorek, mas eu acho que vale muito mais a pena pela própria arte, quadrinização, experimentações. E com isso cores, especificamente tipo eu não tenho problema nenhum também. Sim. É só o que cada um escolhe destacar. Eu escolhi destacar esse, você destaca o Gorek. Ok. Dito isso, quem leu continua com a gente. Quem ainda não leu e achou interessante o que a gente falou aqui, teve curiosidade, quer dar uma olhada, vai atrás, adquira o seu exemplar de Labirinto e volte aqui para ouvir essa segunda parte em que falaremos de não sair vamos de lá. Não sair de lá. Que o ponto inicial, que é o que a gente tá deixando a deixa da primeira parte pra falar aqui, é que a gente saca muito rápido sobre o que tá acontecendo, né? Eu acho que... Quão rápido você sacou que isso é o mundo dos sonhos do Nico? Que é o mundo dos sonhos do Nico, eu acho que foi na primeira vez que ele foi... Primeira ou na segunda vez que ele foi embora, sabe? Eu também. Fica bem claro que é tipo uma aventura meio maluca. Como ele chega, é meio aventura e não faz sentido.
sentido. Aí fica meio claro que é alguma coisa que tá na mente do Nico. Eu pensei muito que poderia ser só, sei lá, alguma alucinação, ou poderia ser o próprio pensamento dele, alguma coisa do tipo, não necessariamente sonho, mas a confirmação de sonho é irrelevante porque eu sabia que era algo da mente dele, sabe? Exato. Eu acho que muita gente pode ter problema com a gente ter problema da gente descobrir muito cedo. Eu acho que, primeiro, eu não acho que é uma experiência incomum isso, eu acho que fica bem óbvio, assim, pra maioria das pessoas que é um sonho, sim. Eu não teria tanto problema com isso. Sim. Se a obra não arrastasse tanto o descobrimento disso, porque eu descubro muito cedo, e aí muito, muito grosso da obra é dando dicas, dando mais dicas, aí você chega uma hora que fica bem claro e a obra até expõe isso, e aí o final é ela pegando todas as dicas que ela deu e explicando na cara, tipo, o que elas significavam. Aí, tipo, nessa parte aí eu fiquei, não, quer saber, foi demais aqui. Toda essa passagem que é das lembranças do Nico, eu achei extremamente não sutil, sabe? A obra, ela poderia ter permanecido, que nem é tão sutil assim, sabe? As partes anteriores, elas dão boas dicas, não são tão sutis, mas é sutil o suficiente se parasse ali, sabe? Quando o menino entra em coma, fala no quadrinho que ele tá entrando em coma, mas fala de um jeito distorcido ali, né? Que tá entrando em coma. Então, dá pra você perceber. E aí eu acho que quando chega na parte em que começa a expor que ele tá no hospital, esse tipo de coisa, eu acho que é como se ele estivesse subestimando um pouco a nossa capacidade de entender a mensagem dele. Foi o que eu senti. Ou subestimando a nossa capacidade de entender, ou subestimando a capacidade dele de ter explicado pra gente antes, sabe? Não sei se ele pensou, porra, será que não ficou claro? Então eu vou deixar claro aqui. E eu acho que isso é um bom trechinho ali, né? Tem toda aquela passagem das memórias. Eu acho que é um bom trechinho que poderia não ter, ou poderia ter de uma forma ainda sutil, sabe? Tipo, começa a ver as lembranças, só que não precisa ter as falas, não precisa ter uma sequência direta, podia ser só, sabe, uns flashes jogados representando o mundo real. Uma montagem de página dupla poderia cair bem, sabe, alguma coisa assim. Eu concordo. Sabe, tipo, a mãe dando colar sem falar o que é o colar, ele indo jogar bola e apanhando sem falar o porquê. A única coisa que precisaria falar pra tornar um pouco mais claro o simbolismo dele se afogando é a parte da asma, que aí realmente eu não tinha pensado que era uma asma quando ele aparece se afogando das outras vezes. Mas se bem que também poderia ter ficado vago a doença dele. Poderia. E pra mim não atrapalharia em muita coisa a obra, sabe? E é uma pena mesmo, porque algumas dicas, alguns detalhes até que estavam mais ou menos sutis, sabe? Eu gostaria que eles tivessem ficado sutis. A ideia da mãe ser essa sereia e tal, tudo mais, eu achei super interessante. Eu gostaria tanto que ele não tivesse explicado tanto. Os médicos ali serem aqueles médicos medievais com o bico de pássaro e tudo mais, é uma ideia interessante. E durante a primeira parte é exposto com tanta elegância pra vir aqui no final e pá, é bem broxante. Isso eu acho que pra mim é o maior problema da obra, é essa ausência de sutileza ou subestimar a nossa inteligência nesse finalzinho. Pra mim é o ponto que faltou pra ser excelente, sabe? Ter ido um pouco menos. Ele foi demais pra frente. E pra mim não é ruim, não só por causa disso, por explicar demais, mas é ruim porque são várias páginas ali que acabam tirando o foco completamente do Gorek, sabe? E aí vai pro Nico, que é esse personagem que tinha aparecido bem esporadicamente, ele fazia parte do imaginário do quadrinho e tudo mais. E aí eu não me importo muito com ele, sabe? Eu me importo mais com a relação do Gorek com o Nico, sabe? Sim. O que essa criança significa pro Gorek. Eu não vi a necessidade de saber a história dela. Poderia, por exemplo, ter mostrado exatamente a mesma coisa, só que ter mostrado de alguma forma como seria o Gorek absorvendo essa informação e não a gente absorvendo essa informação, sabe? Sim. Poderia não ter sido páginas dedicadas à história do Nico, ser páginas dedicadas
ao Gorek entendendo a história do Nico. Que a gente tinha sacado, ele não tinha sacado, e aí ele, vou expor aqui, porque vai alguém que alguém não entendeu, mas linkando com o Gorek funcionaria melhor. Existiriam várias outras saídas mais sutis, esse que é o ponto. Eu acho que faltou lapidar um pouquinho, tirar umas paginazinhas ali, e ficava top. Eu concordo. É uma pena, tava tão pertinho ali, e aí dessa explicada final acabou estragando em vários aspectos pra mim, muita da experiência da obra. Se bem que, sei lá, mesmo é uma pena, eu falei tão bem, mas sei lá, tem pontos negativos, eu acho que vale a pena se apontar, mas mesmo antes de chegar nessa parte, eu já tava um pouco ok, eu entendi, sabe? Tipo, sim, é o mundo sim. dos sonhos e tal, e segurou muito o mistério por muito tempo. Isso eu não tive tanto problema, porque é o que eu falei, eu acho que ele explicou o suficiente, então meio que, pelo menos a impressão que eu tive lendo nesse primeiro momento era que ele não tá pensando, eu estou escondendo um segredo que ninguém pegou, sabe? Eu acho que ele tá falando assim, tô deixando pistas, hein, tô deixando pistas, vocês estão entendendo? E aí pra mim isso, eu falei, ok, eu tô entendendo, cara, beleza, tá no ritmo ok, tô entendendo, você não tá sendo deliberadamente super misterioso e vago pra gente ficar, será que é, será que não é? Não, eu acho que ele foi deixando bem claro, e aí justamente por isso que é tão problemático pra mim quando ele explica, porque eu acho que ele já tinha sido claro, ele não ficou mastigando muito um mistério, pra mim pelo menos, é a impressão que eu tive quando eu tava lendo. Eu entendo. Talvez eu esteja mais reanalisando a minha experiência do que qualquer outra coisa. Eu tava pensando aqui, talvez um argumento a favor disso é que nem você mesmo comentou, a obra tem essa vibe de quase de conto infantil, e aí faria parte da experiência meio que deixar mais exposto mesmo. O que você acha desse tipo de argumento? Eu não sei o que falar a respeito. Eu acho que ele, quando a gente comentou que ele parece um livro mais infantil, eu sinto mais que ele emula isso do que ele é. Então acho que ele não é uma história, não precisaria ser uma história voltada para um público que não conseguiria ter pego essas sutilezas. Eu acho que ela é feita para pessoas, diversas, um público aberto, sabe? Não foi tão direcionada assim. E o restante do tom da história não justificaria isso, não, justamente, de forma né? alguma. Inclusive eu até acho que aí chega até a ser um ponto positivo também, que a gente não citou, mas eu acho que ele tem um texto muito bom, sabe? Ele tem um discurso interessante, as dúvidas filosóficas dele nunca são pedantes, sabe? Do Gorek, ele nunca tá filosofando além do que pareceria que esse personagem seria capaz de filosofar, sabe? A filosofia dele é rasa, mas é rasa no sentido de ele não fica sendo muito rebuscado, mas ele é profundo ao mesmo tempo, com uma linguagem bem acessível. Porque a característica principal do Gorek, no final das contas, é que ele é ignorante, ele não sabe de nada, sabe? Então não é como se ele fosse um puta conhecedor da filosofia, né, da história, da filosofia humana e tudo mais. Ele só tá ali perdido, e as dúvidas que ele tem são dúvidas tão primitivas, e até por causa disso acabam rebuscando na essência do ser humano mesmo, sabe? Esse negócio de tá perdido no universo que não faz sentido e tudo mais, e de forma tão simples e tão direta acaba meio que conectando com o leitor, eu acho, sim. Sim. E aí justamente por isso, né, voltando pro gancho que originou esse elogio, é que eu acho que ele não é feito para um público infantil, então não justificaria ele precisar dessa explicação. Acho que a gente bateu bastante nessa tecla. Eu queria comentar mais de algumas coisas da passagem final. O que você achou dessa solução? O que você achou que existe algum impacto simbólico curioso? Isso aí do sonho chegar pro lado, né, que o robozinho, ele cita, esse lado aqui é o lado que lida com a realidade, você é do lado da fantasia. Se você vier pro lado de cá, é meio problemático, e isso acaba sendo uma solução. Você acha que tem algum simbolismo mais complexo aí por trás? É uma coisa mais direta? Ai, cara, eu honestamente não sei. Nesse momento da história, a mitologia dela acabou meio que se despedaçando um pouquinho pra mim, sabe? Porque as coisas acabavam se mesclando um pouquinho demais e não fazia tanto sentido. Eu não sei exatamente o que queria se falar ali a respeito de sonhos, a respeito de sobreviver à doença no final das contas, porque Gorek era o sonho, era a representação, sabe, do heroísmo do garoto e tudo mais. Mas quem foi lá e ajudou o garoto foi o sonho dele, significa que ele, sei lá, tem a força pra resistir à doença, é isso? Mas não faz tanto sentido pra mim. Talvez acabou se perdendo um pouco. Uma coisa que eu gostei, pelo menos, é a ideia, é a página final. A página final, que é o Gorek ali no quadrado das memórias a longo prazo, o que seria, né?
Ele é um sonho, ele é uma memória a curto prazo, essencialmente. E aí, no final, pro personagem interessante, ele acaba sendo eternizado nas memórias a longo prazo. Sim. Faz todo sentido pro arco do personagem. É muito bonito mesmo. Agora, como isso se conecta exatamente meio que com a luta da criança com a doença, é meio... É confuso pra mim. Talvez seja aquela coisa de, sei lá, da busca de um ponto seguro, de um porto seguro pra você se ancorar e poder se apoiar pra encarar os seus problemas, seus desafios. Então, aquela coisa da mente dele já tava, como ele tava em coma, né? A mente dele tava diluída, se perdendo, morrendo, e aí ele precisava de algo pra se agarrar e ele tinha cortado os laços dele com... Ele não tinha ninguém na vida, né? Ele tinha a mãe que ele tinha meio que rejeitado. Sim. E o pai ele não conhecia, não tinha amigos, e a essência do que ele tinha era essa capacidade de sonhar dele, e que por isso talvez se ancorando na capacidade de sonhar, nos sonhos dele, no imaginário, ele tinha algo pra buscar, sabe, sobreviver de alguma forma, não sei. Pode ter uma análise de inconsciente que eu não sei como funciona, porque eu não entendo nada de psicologia. É por isso que eu digo, talvez um pouco se perde, porque durante a história inteira a gente acompanha o Gorek, que ele acompanha o Nico, sabe, mas ele essencialmente é essa alma solitária e tal. Então é interessante ver ele meio que se sacrificando por uma outra pessoa, finalmente encontrando um propósito, sabe, ele tá disposto ali a morrer por essa criança que ele descobre ser parte de. Isso é muito interessante, é um arco interessante pro personagem, mas aí a conexão disso, a simbologia disso com sobreviver a uma doença não mescla muito bem pra mim, entendeu? É que não é bem sobreviver a uma doença, né? Meio como recuperar a consciência, porque ele não tá vencendo a asma, né? Como se a asma ele tivesse tido uma paralisação cerebral ali, um coma, né? Ele tava em coma, sim, literalmente tava em coma. Ele tava em coma e não por uma doença, né? Então, era meio que, como ele ficou muito tempo sem respirar, provavelmente não teve oxigenação no cérebro, pensando num lado mais médico, né? Não teve oxigenação no cérebro, então diminuiu as capacidades, corria o risco de ele nunca conseguir religar a sinapse, sabe? Uma parada assim. E talvez o sonho, a existência do sonho fez manter vivas as conexões e começar a juntar de volta a memória que vai trazer ele como pessoa de volta. Algo talvez nesse caminho, não sei, precisaria de alguém com mais conhecimento médico, psicológico, pra poder dizer. O meu ponto é que a gente acompanha a história do Gorek, e aí quando isso passa pra uma simbologia do Nico, sabe, o que isso representa pro Nico, eu acho que acaba se perdendo um pouco, entendeu? E eu nem tenho tanto interesse assim de buscar, talvez, simbologias nesse aspecto. Que é mais interessante a simbologia do Gorek se entregando do que a simbologia do Nico se recuperando. Exato. Ok, eu consigo concordar com isso. Que de fato o arco narrativo é o do Gorek e que a gente precisa da conclusão dele. Qual é o impacto disso real, né? O impacto físico, etc. é irrelevante. Concordo. E eu acho que a gente busca muito a simbologia porque é uma história de sonhos e tudo mais, e também, principalmente nessa parte final, vende-se muito essa ideia de memória a curto prazo, a longo prazo, e tem várias páginas do Gorek, tipo, chegando até ele, falando e tal, mas essencialmente é só o Gorek se entregando, e pra mim a página poderia ter só essas páginas finais do Nico acordando com a mãe e acabou. Essa poderia ser a última, só aí o Nico aparece e não teria todo aquele blá blá blá, sabe? Então, sei lá, eu não sei. Porque o Nico não importa pra mim no final dos contos, esse é o meu ponto aqui. Sim. Não sei. Eu até inclusive acho que no final, essa passagem final, ele não importa também, sabe, pra história. Ele volta a ser a representação de Nico do começo, que é mais uma figura que está junto do Gorek do que o foco da história. E aí justamente aquele trecho que ele se torna o foco da história, que é o trecho mais fraco. Eu achei bem forte a representação de bullying nessa história, principalmente umas palavras, chama o Nico lá de bicha, viado, esse tipo de coisa. Achei que foi um momento bem impactante da obra. Foi talvez o único momento que eu gostei ali, quando começou a recontar as memórias e tudo mais.
poderia ter ficado na sutileza, né? Que da outra vez, que novo, da primeira vez que aparece, eu achei interessante, né? Que foi mais ou menos aí que a gente percebe que, ó, tem alguma coisa do lado de fora, que tá uma manifestação de dentro da mente dele, e que provavelmente, né, esses gritos dessas pessoas chamando são pessoas de um mundo real que ele tá trazendo pra cá porque incomoda ele, esse tipo de coisa. É uma pena, eu tenho a impressão que a gente tá batendo demais nessa tecla que você mesmo já disse, mas é porque realmente acaba sendo um aspecto meio que principal desse final e acaba... Ele suga muito do que a gente falou, né, de todos os outros aspectos, né? Ele acaba virando um vórticezinho ali que atrai todos os pontos positivos que a gente tá falando até aqui e que vira um ponto focal. A gente falou bastante do design no começo e esses outros aspectos aí. Eu adoro o design desse mundo das memórias que ele criou aí. Sim. Eu poderia ter explicado um tiquinho menos, né? Foi um pouquinho expositivo demais, mas como a exposição foi contada por esse personagem robô aí, acabou até ficando interessante. Eu gostei das bolhas, dessas coisas. Sim. Ser meio que uma favela, né? Bem interessante, né? Parece tipo um labirinto meio estranho, né? Então é bem interessante mesmo, eu também gostei. E até essa ideia de memórias a curto e a longo prazo é uma ideia de design para a representação da mente humana bem criativa, eu achei. Nunca vi uma mídia representada dessa forma. Eu gostei bastante. Sim, isso também gostei. Esse robozinho, ele é bem simpático. Dá um pouco de dó dele, que ele tá ali só gaguejando, coitado. E o Gorek chega esse... O Gorek vai lá, fala aí, caralho. Explica aí, porra. Ele tá putaço, né? Você vai explicar essa merda aí agora. Não, vou explicar. Explica, coitado. Tadinho mesmo, dá dó. Okay. Beleza. É isso que eu tenho pra falar. Eu também, eu acho que a gente já passou bastante por Labirinto. Você acha que a gente fez aquela análise genérica anterior? Você acha que com o que a gente falou daqui, e principalmente com após falar isso, né? Porque às vezes quando a gente tem guardado dentro de nós, a gente tem um sentimento, depois que a gente expõe, o sentimento dá uma modificada. Como que você tá em relação ao Labirinto neste momento? Acho que muito do meu sentimento... A gente sempre fala em quadrinho quadrado da reação do público e de outros resenhistas e tal a respeito de Labirinto, e acho que o Labirinto foi extremamente elogiado, sabe? Ele tem notas altíssimas por todo mundo, e pra mim tem esse ponto óbvio, bem focal, bem óbvio, que, sei lá, eu gostaria que tivesse sido apontado mais por outras pessoas, talvez por isso até que eu chamei tanta atenção, mas ainda assim eu mantenho meu sentimento anterior de que é uma experiência que vale muito a pena, e tudo que a gente comentou do Gorek, do design, da arte, continua tão válido quanto, sabe? Eu acho que mesmo depois de eu expor tudo que eu sinto a respeito desse problema, eu continuo com a mesma sensação de que é uma obra que vale muito a pena, sabe? E que os pontos positivos são muito positivos. Ele tem esse ponto negativo, que é bem negativo, eu não vou suavizar aqui a queda, mas vale a pena, mesmo assim. Eu concordo também. Eu acho que dos pontos positivos que a gente expôs no começo, eu ainda gosto bastante, tanto de arte, de quadrinização, e eu gostei bastante de cor mesmo, porque eu tenho... Vira e mexe aparece ali alguns quadrinhos nacionais de, sei lá, por exemplo, a gente tá próximo de um evento de quadrinhos que a gente vai, eu dei uma pesquisada em lançamentos, e aí tem alguns com aquela colorização que você sabe que parece meio paint, assim, parece que alguém clicou pra pintar um trecho ali, não tem textura, não tem sombra, é uma tonalidade muito forte, muito viva, não parece que não é bem trabalhado, e isso acaba sendo bem comum, eu acho, quando a gente vê esses quadrinhos mais independentes, nacionais, esse tipo de coisa. E aqui eu achei que tá muito bem feito nesse sentido. Tá uma cor que tá combinando 100% com a arte, tá combinando 100% com o clima, com o mundo criado, né? Com o mundo criado, com as duas temáticas que ele trabalha, as cores que ele trabalha nesses dois ambientes. Eu acho que isso, só disso já é um ponto bem positivo. O fato do Gorek ser bem trabalhado também é um outro ponto muito bem positivo. Eu acho que só por isso já valeria a pena ler. Eu concordo. É porque você me dá um desgosto falar, essa obra vale muito a pena pela arte, sabe? Eu não acho que o Labirinto vale a pena só pela arte, que nem você mesmo acabou de comentar. Tem a narrativa do Gorek é excelente também, sabe? Eu gostei de deixar isso bem claro. Sim, é o que a gente falou, né? A história dele, a narração, os dilemas, as frases usadas, esse tipo de coisa, quadrinização, etc. Eu acho que vale a pena. Eu também sou meio contra isso de, mas pela arte vale a pena. Não, nunca é só a arte. Eu tenho muito desgosto. Eu nunca recomendaria uma obra só pela arte,
sabe? Só se a arte, quando a gente diz a arte, não é só o desenho, né? Eu acho que se envolver a quadrinização e ritmo já é um grande ponto positivo. Mesmo que a história seja meio desinteressante, com uma boa quadrinização e um bom ritmo, acho que já valeria. Isso entra na parte da arte, talvez. Não sei. Bom, enfim. Discutível. Enfim, mas ainda há essa ressalva grande aí, eu permaneço com ela como uma grande ressalva. Não, concordo. Beleza, Judeu. Terminamos aqui então de falar de Labirinto do Thiago Souto, e quem está até aqui no programa tem o direito de saber de antemão qual é o próximo quadrinho ao quadrado que falaremos. O próximo quadrinho ao quadrado será Até o Fim, de Eric Pelias, Gustavo Borges e Michel Ramalho, correto? Exatamente. Vocês já sabem como funciona. Caso tenha curiosidade e interesse, vai ter sempre o link aí embaixo para vocês darem uma olhada. Se tiver nos seus interesses, participe conosco da conversa. Se não, ouça a nossa opinião sem spoilers e aí depois decide se vai comprar ou não. Vocês já sabem o processo. Beleza. Dito isso, então, até mês que vem. Até mês que vem. Você quer saber? Acho válido comentar. Quem vê, quem escutar esse podcast na semana que sair, eu vou estar. Eu e você, a gente vai estar na FIC, né? De 2018. Dá um oi ali pra gente, se você encontrar a gente por ali. A gente não tem nenhuma bancada nem nada, a gente vai estar ali como visitante, né? Mas vai lá dar um oi pra gente. Nos contate nas redes sociais para saber que dias e horários a gente estará passeando por lá, mas estaremos na FIC sim, FIC 2018. E é isso aí. Isso aí, até mês que vem. Até mês que vem. Numa cidade tão pequena, tudo é identitário, e cada colega de infortúnio é um grande amigo. Numa cidade tão pequena, numa cidade tão pequena, numa cidade tão pequena, você está sempre. Numa cidade tão pequena, você não pensa. Cujo resolveu que não queria mais viver como um dublinense. Só amores por todos os lados, largou a empilhadeira. Quem sabe ele te encontra de noite no lugar. Numa cidade